Fala, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Bom, galera, é o seguinte, queria dar um pitaco rápido aí sobre uma historinha que tá bombando na internet aí, que é o seguinte, a questão do Fagner, né, ter se apresentado no Cruzeiro lá e ter se apresentado de chuteira verde, né, cara? Cara, isso aí, tipo assim, não dá pra acreditar que não foi algo premeditado, cara, não dá. Sinceramente, na minha opinião, não. Bom, galera, é o seguinte, o Fagner, um jogador com quase 10 anos de Corinthians, né, que pelo menos nas preleções ali e tal, você vê, o cara, nossa, o Fagner é um cara que entende o que é Corinthians e tal, não sei o quê. O cara ia se apresentar, na primeira oportunidade que ele tem de estar jogando por outro clube, podia usar chuteira roxa, lilás, preta, branca, azul, de qualquer cor, se apresentar de chuteira verde. Não ficou com um quezinho ali de provocação? Eu cheguei a citar no vídeo anterior, né? Fiz uma brincadeirinha ali na hora que eu falei que eu particularmente não sou fanboy de jogador nenhum, que eu torço pelo Corinthians, enquanto o cara tá no Corinthians, eu torço para que ele dê o melhor de si, né? E apoio incondicionalmente. Mas para mim, o cara saiu do Corinthians, acabou. Até fiz a brincadeira lá falando sobre as viúvas do Roger Guedes, né? Mas assim, galera, o Fagner pra mim é mais um. Passou pelo Corinthians ali, até esses caras, por exemplo, você pega uns caras assim que nem o Cássio, por exemplo, que foi lá pro Cruzeiro também, deu umas declarações que também soou ali como uma certa provocaçãozinha, né? Quando ele falou que perguntaram da situação que o Cruzeiro tava, ele falou que o Cruzeiro tava bem, que time que tava ruim era time que tava brigando pra não cair, e era a situação que o Corinthians tava passando naquele momento, né? Então, assim, eu sou muito reticente em colocar o cara na condição de ídolo, entendeu? O Cássio, ele é um cara que eu não nego, ele é um dos meus principais ídolos do Corinthians e eu creio que ídolo de muitas pessoas aí não é essa fala que ele teve e o jeito que ele saiu do Corinthians que vai fazer acabar com essa idolatria minha. Mas se pega um jogador que nem o Fagner, que ganhou títulos pelo Corinthians sim, mas não foi protagonista de um mundial, como o Cássio foi, entendeu? Não foi o protagonista de uma conquista de Libertadores, entendeu? Cara, pra eu considerar um cara desse como ídolo, é bem mais difícil. E sem contar que esse tipo de cara, eu acho que cabe mais ainda depois que ele sai do clube, você ver quais são as atitudes dele. Porque às vezes tem aquele ato ali, logo depois que o cara sai do clube, muitas vezes dependendo até pelo jeito que ele saiu, querendo ou não, o cara sai magoado, não tem jeito. Muitas vezes o cara queria ficar, mas daí ele queria um contrato maior, a diretoria não quis dar, e o cara sai meio que, entre aspas, chateado, entendeu? Isso aí acontece e durante esse período existe a grande possibilidade do cara acabar falando alguma bosta, né? Alguma coisa que desagrade a torcida, que até manche um pouco essa idolatria dele, entendeu? Então eu sou muito reticente, assim, em já taxar o cara como ídolo. Eu vejo que tem uma parcela da torcida que taxa o Fagner como ídolo. Me desculpe quem acha, mas pra mim ele não é, tá? E essa condição de ídolo, cara, assim, tem que esperar um pouco. Pra mim, tem que esperar um pouco. Até muita gente tá questionando o Augusto Melo dessa questão dele fazer um busto pro Neto lá no Parque São Jorge, né? Assim, você vê, o Neto, eu acho que podia, sabe? Esperar um pouquinho mais. É que tem o lado também que você vê, né? Às vezes você fica esperando muito e acontece alguma coisa com o cara e você perde a chance de homenagear o cara em vida, né? Que eu creio que essa alegria que ele sentiu pelas coisas que ele fez pelo Corinthians quando ele jogava, ele até merece, apesar de algumas coisas que ele faz hoje em dia como apresentador do programa tal, que são um pouco mais questionáveis, né? Mas pelo que ele fez pelo Corinthians, sim, ele merece. Só que justamente por ele estar numa atividade ainda, sabe? Que dá muitas oportunidades para ele falar mal do Corinthians. Vai saber se ele não vai ter alguma atitude que de repente a maior parte da torcida julgue e fala assim: nossa, isso aí que o Neto fez foi imperdoável, ele não merece mais o status de ídolo do Corinthians. E o cara já tem um busto lá, entendeu? É complicado, né? Só que por outro lado, você vê quando o Roberto Rivelino recebeu, né, o busto lá no Parque São Jorge, a alegria que ele ficou também. Até a alegria que o próprio Neto ficou, né? É uma coisa
indescritível, né? Então eu até concordo que fica meio difícil achar uma balança, né? Tipo, do quanto esperar pra prestar esse tipo de homenagem, né? Mas aí assim também, aí eu já tô falando de caras de outro patamar, né? Neto, Rivelino, não dá nem pra dialogar com o Fagner nessa escala de ídolo, né? Então, referente ao Fagner aí, galera, assim, cara, pra mim é um cara que prestou bons serviços quando estava no Corinthians, né? Mas na mesma proporção de bons serviços prestados, deixou a gente na mão algumas vezes aí, em jogos importantes, sendo expulso, perdendo pênalti. Então, assim, eu não coloco ele na prateleira de ídolo. É um jogador que eu gosto, principalmente quando ele estava atuando em alto nível, que chegou a ser convocado até para a seleção. Aquele Fagner lá eu gostava bem mais. Esse Fagner, para mim, de final de Corinthians, é um jogador que não vai fazer falta nenhuma. Muitos estão debatendo essa questão, né, de ele do Corinthians emprestar, né, ele pagando parte do salário. Também a gente não sabe, porque o Corinthians não deixou claro isso daí, né? Dizem que quando ele renovou o contrato por 2 anos, que metade do valor era salários e metade do valor seria a dívida que o Corinthians tem com ele parcelada. Então que esse valor que o Corinthians vai seguir pagando para ele, mesmo ele estando no Cruzeiro, que não é salário, é essa dívida que o Corinthians tem com ele das administrações anteriores, que, né, tem uma dívida milionária com ele aí que teria sido diluída. Então que o Corinthians, teoricamente, se não tivesse que pagar essa dívida aí para ele, estaria emprestando ele sem custos nenhum, que essa parte que o Corinthians vai pagar não é salário, é esse montante parcelado. Eu ainda preferiria não ter renovado, simplesmente falar assim, não, vai, Fagner, beleza, vai pro Cruzeiro e o que a gente te deve, a gente vai pagar parcelado, mas sem ter esse vínculo aí, porque ainda corre o risco de repente, como o contrato lá no Cruzeiro foi só de 1 ano, né, de ele ter que voltar pro Corinthians no começo de 2026, né? E aí você questionar, aí vem as polêmicas todas. Ah, Fagner, por que quando você se apresentou no Cruzeiro você tava usando chuteira verde? Entendeu? Então são coisas que não precisavam acontecer, né? Mas enfim, né? Corinthians é Corinthians, parece que a galera gosta de um turbilhão, né? Não gosta de ver as coisas muito em paz lá. Boa, galera, beleza? Sobre o Fagner é isso aí, valeu. Espero que vocês possam estar tendo um ótimo início de ano aí, que seja um 2025 maravilhoso pra gente. E comenta aí pra mim o que você achou dessa questão do Fagner. O Corinthians fez bem, fez mal. Fica até meio difícil dar uma opinião 100%, porque como eu falei, né? Se for essa questão que o Corinthians tá pagando de salário não é salário, é a dívida parcelada, é uma coisa que o Corinthians ia ter que pagar de qualquer jeito. Então não muda muito, né? Mas enfim, diz aí, eu dei a minha opinião, quero saber o que você acha, beleza? Valeu, galera, um forte abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Vai Corinthians sempre e tamo junto, até a próxima.